lembre que os espíritos se comunicarão via tecnologia e não mais por meios? O desejo de entrar em contato com os espíritos por meio de aparelhos tecnológicos não é tão contemporâneo assim. Quando a gente vê, por exemplo, as pesquisas que se fez na psicotrônica, na psicobiofísica, na transcomunicação instrumental e naquilo que George Mick, um pesquisador que fez um laboratório na Alemanha chamado de metaciência, a gente percebe que essa tentativa já houve, mas continua atual e continua sendo um campo ainda a ser explorado de natureza científica para entrar em contato com os espíritos. Esse movimento no passado fez moda a ponto de entusiasmar muita gente. Algumas pessoas chegaram a cogitar a possibilidade de dispensar os médiuns para que, por meio de aparelhos eletrônicos, as comunicações fossem encaminhadas. Isso não se deu com o tempo e, a princípio, confundiu inclusive estudiosos espíritas. Por quê? Se o espírito se comunica por aparelho eletrônico, dispensa o médium, não há necessidade do médium. Houve uma espécie de discussão nesse sentido, né? Se o espírito se comunicasse por meio de aparelho eletrônico sem a necessidade de um médium, estaríamos diante de um fenômeno que não apenas era um fenômeno de uma ordem diferente, examinada por Kardec, como também contrariaria a teoria que Kardec contemplou. O que é que eu quero dizer? Livro dos Médiuns, capítulo Influência dos Espíritos sobre a Matéria, ou Ação do Espírito sobre a Matéria, quando Allan Kardec vai dizer que o espírito necessita, para interferir no mundo físico, de um elemento semimaterial oferecido pelo médium, oferecido por um material humano, que é o fluido que o médium oferece em qualquer comunicação. Do contrário, se o espírito atuasse na matéria de maneira direta, sem a necessidade de utilizar elementos semimateriais. A expressão semimaterial é uma expressão que Kardec usou, que na época era usada, inclusive no âmbito da ciência. Por exemplo, a expressão fluido era muito utilizada na química e na física. Essa expressão hoje é uma expressão que não está tão em moda e relativamente superada, mas a gente não precisa ficar se apegando a palavras. A gente entende o que é o fundo, né? A essência do ensinamento. E Kardec então diz, segundo os espíritos, que o espírito sempre precisa de um intermediário para agir na matéria. Do contrário, nossa vida seria um caos. O que significa dizer que mesmo nos fenômenos mais estranhos, sempre houve um material humano fluídico, Kardec também chamou o fluido do médium de fluido animalizado, que é oferecido e que é combinado com o fluido dos espíritos para a comunicação. Sim, e como acontece na transcomunicação instrumental? Há uma mensagem de Viana de Carvalho, no livro Atualidade do Pensamento Espírita, que é uma pergunta que foi feita a Viana de Carvalho, que foi um grande estudioso espírita aqui do Brasil, e que ele escreve espiritualmente por Divaldo, uma resposta a essa pergunta dizendo que quase sempre o médium é o próprio pesquisador da transcomunicação, que oferece uma quantidade de fluidos que os espíritos manipulam. Então aquelas mensagens auditivas da transcomunicação instrumental dos aparelhos, que todas elas saem com um certo teor metálico, uma voz metálica, como se fosse robótica, né? As grandes transcomunicações instrumentais de Constantine Haldiver, Frederick Jungerson, todas elas foram mensagens auditivas com certo tom metálico. É porque o espírito não pega a fita, na época era aquelas fitas de áudio, né, que colocava aqueles tapes, cassete, né? Que o espírito não pega a fita e fala ali. Ele movimenta os elétrons, olha os elétrons, com o fluido do pesquisador e imprime uma comunicação que quase sempre é econômica. Da mesma forma que acontece nos elétrons que ele manipula em outros aparelhos, inclusive nas imagens que o Spiritcom e o Vidicom, que a gente mencionou ontem, também ficaram muito conhecidas. Então, sempre ocorre a necessidade de um material humano. Do contrário, nossa vida seria um caos. Um espírito ignorante poderia acionar uma bomba nuclear. A vida humana seria uma tragédia, seria instável. Não é fácil o espírito se manifestar. Ele sempre utiliza, mesmo que de uma maneira desorganizada, o material humano, o fluido, porque isso
segundo Kardec, é uma lei da natureza. Agora, chegando propriamente para responder a questão, responder a pergunta. Isso não significa que os aparelhos eletrônicos não possam ajudar. O Spiricom, o Vidicom, George Mick, que eu citei, esses pesquisadores demonstraram no cenário científico a possibilidade da vida após a morte. As realidades que já haviam sido colocadas pela doutrina espírita e que agora estavam confirmadas por cientistas insuspeitos, porque não espíritas, e que apresentavam ali as suas conclusões. Então, é bom e é positivo no sentido da experimentação da pesquisa científica. Não necessariamente para substituir os médiuns, porque não é substituição, como a gente falou, é apenas um meio que é utilizado para a comunicação através dos aparelhos, mas o aparelho é o médium do médium, digamos assim, né? Digamos em maneira simples. Nós trouxemos aqui para o Brasil há alguns anos, aqui para a Bahia, na verdade, há alguns anos, um companheiro nosso do Rio de Janeiro, chamado Pedro Vieira. Ele é um pesquisador, engenheiro eletricista e pesquisador de transcomunicação instrumental. Ele viajou, inclusive, a outros países. Ele obteve algumas comunicações e ele se apresentou em alguns centros lá de Salvador. Pedro Vieira, ele tem um laboratório de transcomunicação instrumental no Rio de Janeiro, no Centro Espírita Cristófilos, em Botafogo. E tem um trabalho também no Centro Espírita Leon Denis, que é um centro espírita conhecido no Rio de Janeiro. Ele falou pra gente que enquanto numa sala como essa é difícil encontrar um médium de efeito físico para produzir uma materialização, um movimento de objeto, no máximo numa sala como essa, com a quantidade dessa de pessoas, a gente encontra um médium de efeito físico, porque tem a ver com quantidade de fluido que doa, tem que ter uma quantidade abundante, nem todo médium tem essa quantidade abundante de fluido. Pedro Vieira chegou à conclusão nas suas pesquisas que para uma transcomunicação instrumental precisa de cerca de 1/10 dessa quantidade de efeito físico. Então, numa sala como essa, onde a gente encontra no máximo um médium de efeito físico, de materialização, de ectoplasmia, a gente encontra por volta de 5, 6 médiuns que podem servir de instrumento para a transcomunicação instrumental. Mas sempre há necessidade de um intermediário humano. Não vai substituir os médiuns, não necessariamente. Agora, o que eu posso dizer é que esses aparelhos eletrônicos, conforme a resposta que a gente deu ontem para uma pergunta muito semelhante, esses aparelhos eletrônicos vão ajudar e acredito que possam ajudar à medida que evoluem, à medida que trabalham uma matéria mais invisível, né? Porque o problema é o seguinte, os aparelhos eletrônicos, inclusive câmera, etc., são elaborados para captar a matéria nossa. Por isso eu não consigo ver, eu falei isso ontem, né? Por exemplo, o nosso companheiro aqui está transmitindo ao vivo a nossa mensagem. Se alguém está assistindo e está vendo aqui, mesmo que a pessoa seja médium, não pode ver um espírito que, por suposto, esteja aqui comigo. Por quê? Mesmo que ela tenha mediunidade, ela não pode ver. Por quê? Porque a câmera que captou a palestra não registra espírito. Então, mesmo que a pessoa tenha mediunidade, ela não consegue, a não ser que ele tenha uma clarividência à distância, uma visão psíquica. Aí ele vê, mas não vê pela câmera, vê pela sua visão interior, pela sua visão psíquica. Mas tirando isso, ele não consegue ver. Por quê? Porque a câmera não capta. E como ele está assistindo através da câmera, ele está visualizando o ambiente que a câmera projeta. Quando os aparelhos eletrônicos conseguirem penetrar uma matéria que a nossa percepção não alcança, de repente podem ser auxiliares de contato e de intercâmbio com o mundo espiritual. Eu estou falando isso em tese, hipoteticamente. Não sei se isso vai acontecer. Mas uma das leis da natureza, Kardec coloca isso, é que sempre haverá a necessidade de combinação com os fluidos. Agora, é claro que, sem dúvida nenhuma, esses aparelhos todos, no futuro, serão promissores instrumentos, ferramentas, em prol da nossa evolução psíquica, da nossa espiritualização, por que não? Por que não? Hoje a gente não pensa no aparelho eletrônico que nos ajuda na nossa espiritualização. Mas você pega a obra de André Luiz, a começar com o Nosso Lar, e você vê na obra de André Luiz, eu falei isso ontem, os espíritos do mundo espiritual pegando aparelhos touchscreen, tocando na tela, década de 40. Quem leu essa obra na época diz, que fantasia é essa? Tinha telas assim na parede, aí tocava, tem uma cena em Nosso Lar conhecida, né? Um casal que estava para reencarnar senta, toca assim, diz assim, vamos ver as últimas 3 encarnações de vocês aqui antes de você encarnar. Os jornalistas fazendo aquilo, né? Touchscreen para mostrar o tempo. Os jornalistas hoje touchscreen. Década de 40, os espíritos na colônia Nosso Lar tocando touchscreen. E só que ali é assim, ó,
vamos ver a sua última encarnação? Tocava e aparecia o filme da última encarnação. E os espíritos assistiam a última encarnação. Teve um casal que estava para reencarnar e desencarnados, eles só conseguem recuar até as últimas 3. Daqui para lá eles não suportariam. Desencarnados. Né? E a gente quer saber, na época que a gente foi jacaré na vida passada. Né? Então, e ali passava. Então, por que não? Por que esses aparelhos no futuro, no mundo material, já que o mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, esses aparelhos não vão ser utilizados em prol do nosso crescimento espiritual, da nossa evolução psíquica? Por que não serão instrumentos a serviço da nossa evolução? Não tenho dúvida disso, nesse sentido, né? Como deve proceder a pessoa que tem percebido o início com regular frequência da mediunidade? O início da eclosão da mediunidade, os primeiros sintomas, normalmente, na maioria, 90% dos casos, com algumas exceções, é caracterizado por alguma aflição. Da mesma forma que a gente tem uma faculdade, uma habilidade que a gente descobre, a gente não sabe muito se movimentar, a mediunidade é um exemplo disso. E o médium fica um pouco desorganizado, desnorteado, por não saber lidar com essa percepção psíquica. Porque ele fica no mundo entre vibrações, entre o mundo material e o mundo espiritual. E normalmente o médium experimenta algumas aflições, algumas inquietações. Não confundir as aflições do médium com quadros de depressão e de ansiedade. Porque a gente tem 2 extremos aí. Tem as pessoas que têm quadros que precisam de tratamento e tem pessoas que são médiums. Não confundir alhos com bugalhos, porque a gente confunde muito. E às vezes é difícil separar uma coisa da outra. Mas uma coisa é tratar o transtorno psíquico, outra coisa é tratar e encaminhar a mediunidade. Por que eu estou falando isso? Porque, de um lado, a gente tem a ideia de que a pessoa está tendo depressão, a pessoa está tendo um mal-estar, que é de transtorno de ansiedade. Eu já vi pessoas que entravam numa convulsão, caíam no chão, se batia no chão, era crise epiléptica, e que precisava de tratamento, de medicação para não morrer, porque tem crise epiléptica que pode evoluir para a morte. E o dirigente do centro não é mediunidade, precisa desenvolver. E vai desenvolver o que com a epilepsia? Vai desenvolver a loucura. Então, tem esses quadros muito complicados. Eu vejo gente precisando de medicação, precisa de tratamento, de psicofármaco, e sendo colocado em reunião mediúnica, tendo inclusive alucinações. Eu já vi isso mais de uma vez lá em Salvador. E tem o outro lado, que é o lado de quadros mediúnicos, de aflição que parece emocional, mas não é, e que são de transes mediúnicos. É necessário separar uma coisa da outra, né? Se houver tempo, depois eu explico assim a diferença diagnóstica, mas não para me alongar muito e não sair da pergunta. Esses sintomas iniciais da eclosão mediúnica normalmente causam mal-estar, porque gera, às vezes, repercussão no emocional, sensações físicas, oscilações de humor que parecem lembrar, por isso a dificuldade, parecem lembrar algumas patologias emocionais. Né? Sensações que ninguém vê, sensação de presença, às vezes o sono, os sonhos, né? Os fenômenos que acontecem que a pessoa às vezes não consegue administrar bem no início. Com o tempo, ela passa a conduzir-se e percebe que é um mundo de vibrações, que ela está entre, como diz Herculano Pires, né? Interexistencial, né? Entre duas existências, né? Vivendo uma realidade, que é a realidade material, e um outro mundo. Daí, às vezes, o médium tem toda uma vida normal, como todo mundo, trabalho, compromisso com família, atendimento aí às necessidades mais imediatas, e aí quando vai dormir, ó o outro mundo. Aí antes de dormir tá as presenças espirituais. Por isso que Joana de Ângeles tem uma mensagem que ela vai dizer, o médium ostensivo, eu estou dizendo ostensivo, que cumpre bem a sua tarefa, faz 2 reencarnações em uma. Tem uma mensagem de Joana que ela fala isso, né? Cumpre 2 encarnações em uma, porque ela tem essa dupla dimensão. Por isso aquela necessidade de disciplina, que Chico costumava dizer, né? Então, quando a eclosão da mediunidade aparece, primeiro, a pessoa tem que realmente estudar o espiritismo. Ideal seria que a pessoa começasse com as obras fundamentais. Então, a obra básica de Kardec é sempre a obra recomendada, o Livro dos Espíritos, que é a filosofia, e no caso da mediunidade, o Livro dos Médiuns, porque o Livro dos Médiuns é um compêndio insuperável. Eu sei que às vezes as pessoas têm alguma dificuldade de compreender o Livro dos Médiuns, porque é um livro que é recheado de teoria mesmo, porque é necessária a teoria a respeito do fenômeno, entender
o fenômeno. Kardec vai dizer, não se pode colocar alguém que não sabe nada de química num laboratório de química. Ele pode até causar um acidente. A reunião mediúnica é um laboratório que precisa de certos cuidados. Do outro lado, a gente também não tenha cuidado, ter cuidado. Alguém que está iniciando, que não sabe nada de espiritismo, colocar-se mediúnica, a gente vê cada coisa lamentável de acontecer, porque a pessoa é uma médium espetacular, mas não sabe nada de espiritismo, não conhece nada de mediunidade, não entende nada. O que é que vai acontecer? Vai acontecer os transes deseducados, porque mediunidade, meus amigos, há em todo lugar, até no meio da rua aí, quanta gente aí embriagada que está conversando sozinho, às vezes não está conversando sozinho, está alcoolizada conversando com o espírito, médium alcoolizado. Mediunidade existe em todo lugar, da mesma forma que existe na casa espírita, que tem uma metodologia, essa é diferente, existe em outros cantos. A diferença é que nos outros cantos a pessoa recebe jurema, caboclo, 7 facadas, cai no chão. Não é ruim, negativo, é apenas uma outra diferença, uma outra abordagem. E aqui a gente não trata com titulação específica como seres espirituais, sem preconceito. O espiritismo não tem preconceito nenhum, recebe tanto padre católico, como médico alemão, como escravo de engenho, sem tratamento especial, sem considerar os orixás, que merecem o tratamento, o respeito e o carinho, na tradição religiosa deles, que é uma outra abordagem, o método é outro. Há métodos mediúnicos que o médium bebe cachaça, chuta tudo, baixa mesmo, faz e acontece. Porque é o método que se utiliza na indução alcoólica para alterar a consciência e às vezes liberar a passividade. No caso do método espírita é outra coisa. O fenômeno tem semelhanças, mas o método é outro, o direcionamento é outro. O que acontece? Estudar a mediunidade. Como é que acontece? Não precisa ser PhD. O que a gente tem que ter cuidado também é não exigir que a pessoa estude para se tornar doutorado em espiritismo para depois frequentar a mediúnica, porque não a pessoa enlouquece com tanta aflição mediúnica. Eu conheço, por exemplo, um casal que a esposa é médium e ele é das Forças Armadas. E de vez em quando, um ano e meio, às vezes 6 meses, por uma necessidade de trabalho, ele é relocado para outro lugar. Então ela começa a estudar na casa espírita, daqui a pouco no 2º ano já está pronta para entrar na reunião mediúnica, o marido é trocado de lugar e ela vai para outro lugar. Aí tem que começar tudo de novo, curso básico, etc. Então as casas espíritas têm que ter também essa compreensão, essa flexibilidade. Senão a pessoa vai morrer e vai desenvolver mediunidade depois, porque não vai dar tempo. Né? E tem centro espírita que exige diploma, pós-graduação, carimbo do MEC. Aí a pessoa, quando for exercer a mediunidade, já está idosa e já não aguenta mais. Né? Os extremos sempre é desaconselhado. Né? Os extremos. Nem colocar uma pessoa que não saiba nada para ficar fazendo loucura na mediúnica, nem exigir que a pessoa passe 20 anos estudando para depois frequentar. Esse bom senso. Então a pessoa está estudando. Eu recomendaria o Livro dos Médios inicialmente, o Livro dos Médios, né? A obra kardeciana. Há livros fenomenais, por exemplo, sobre mediunidade. Vou me restringir à mediunidade. No Invisível, de Leon Denis, que é um desdobramento do Livro dos Médios, que ele fala de maneira poética, mas de maneira esmiuçada, detalhada, desdobrando alguns conceitos que Kardec colocou como pilares na obra O Livro dos Médios. Quer uma obra mais assim, contemporânea, mais recente? Recomendaria, aqui tem um grupo que estudou isso, Diversidade dos Carismas, de Hermílio Miranda, Diálogo com as Sombras, que fala da prática mediúnica, de doutrinação e dos médiuns também, né? Ivone Pereira costumava dizer que Diálogo com as Sombras é o livro que Kardec não teve tempo de escrever. Ele dizia isso sobre Diálogo com as Sombras. Né? Tal é a coerência que Hermílio de Miranda coloca naquela obra. Então, interessante que tem uma literatura vasta, mas comece com a obra kardeciana mesmo. Livro dos Espíritos e Livro dos Médios. O Livro dos Espíritos vai compreender a filosofia, Livro dos Médios. Se você está desabrochando e eclodindo a mediunidade, que você busque ajuda também. Que esse estudo possa ser feito até em grupo. Né? Que até ajuda, né? Na sustentação, no fortalecimento. E depois, em alguns casos, se a pessoa tem maturidade, tem moralidade, ou seja, quando eu digo moralidade, não é ninguém está santo, não. Como eu falei ontem aqui. A pessoa está comprometida com o seu melhoramento. Né? A pessoa tem a sua característica humana, tem as suas imperfeições, mas está empenhada em se melhorar. Essa pessoa pode estudar a mediunidade no centro e até, se a coisa está muito aflita, está estudando, está comprometida com a moral, também está exercitando paralelamente, está praticando a mediunidade enquanto está estudando ali. Agora, se a pessoa ainda está se embriagando para cair no chão na rua, se a pessoa é ligada a organizações criminosas aqui de Serrinha, o narcotráfico, aí a pessoa não tem condição ainda moral de participar de sessão mediúnica.
Se a pessoa vive enchendo a cara nos seus beer night e na vida promíscua, não tem nada a ver com ser jovem, não. Porque às vezes o preconceito, eu falei isso ontem, não, ele é jovem, não pode participar de sessão mediúnica. Tem jovens aí, moralmente e espiritualmente, muito mais maduro do que muito idoso. Kardec utilizou menina de 12, 13 anos, né, como médium, se ele utilizou. A questão é o compromisso com o estudo, compromisso com a sua moral de querer se melhorar, porque ele tem recursos e proteção. Quando o indivíduo está interessado em se melhorar, mesmo estando ainda caindo e errando, ele tem defesas magnéticas, ele tem recursos, ele tem reservas. Diferente daquele que tem imperfeições, mas está dando asas às suas imperfeições. É uma diferença muito gritante. Aliás, me permitam alongar só um pouquinho mais. Tem uma mensagem de um caso que aconteceu com Bezerra de Menezes, que Hilário Silva, por Chico Xavier, escreveu na obra A Vida Escreve, que é um diálogo de Bezerra de Menezes com um obsessor na FEB, quando ele estava encarnado. E o obsessor diz assim: doutor Bezerra, eu observo vocês aqui, vocês falam mal dos outros, ainda fazem fofoca, maledicência, vocês têm inveja, têm ciúme, vocês às vezes se irritam, vocês são humanos, têm os mesmos defeitos que eu. Então qual é a diferença de vocês para mim, para vocês ficarem aí querendo me recomendar boa conduta? E Bezerra de Menezes, você tem razão, eu tenho tudo isso. Mas sabe qual é a diferença? É que eu tenho essas imperfeições e estou lutando para sair delas. E você está com essas imperfeições e está alimentando elas. E isso faz toda a diferença. Então, se você está empenhado no bem, está estudando a mediunidade, né, está comprometido, também pode exercitar a mediunidade, né, pode praticar a mediunidade, mas comece com essas obras que eu citei, a obra kardeciana, e depois essas obras de credibilidade, que você está em ótima companhia. Agora, a sua parte, exercitar-se na oração, nos hábitos morais. Mediunidade tem a ver com disciplina, né, com exercício regular, para que você possa ir, lembra da conexão? Você possa ir conectando-se com algo mais elevado. Porque a tendência do médium inicialmente é conectar-se com as baixas frequências, é natural. Até ele se adaptar a uma frequência mais elevada, é um esforço, às vezes é mal-estar, recorra ajuda quando necessitar. A gente precisa recorrer à ajuda do outro, porque achar que a gente dá conta de tudo. Não, a gente precisa do próximo também. E as coisas vão melhorando com o tempo, com o estudo de si mesmo também. Quais as interferências da mediunidade do corpo físico a nível energético e neurológico? As consequências? A nível energético e neurológico. Do uso da mediunidade? Sim. Da mediunidade no corpo físico. A mediunidade, quando o indivíduo expressa ou vivencia a mediunidade, tem alguns efeitos físicos. Mas não são efeitos físicos no sentido de repercussão negativa ou lesão ou alguma situação. É uma faculdade psíquica, da mesma forma que um pianista, para tocar, ele tem um efeito físico. Tanto o cerebral, porque ele está utilizando o cérebro, como nos dedos. Os pianistas, às vezes, têm até questão do dedo por conta do uso, né? O cantor que usa as cordas vocais. A mediunidade tem a ver com a estrutura neurológica, né? Durante o fenômeno, há, às vezes, a alteração, que varia de pessoa para pessoa, mas alguns estudiosos, como Pastorino, Jorge André dos Santos e outros, defendem a ideia de que há uma alteração naquela relação de potássio e sódio das células, uma alteração significativa. Há, via de regra, sintomas que parecem com uma queda de pressão, daí, às vezes, a frieza nas extremidades, muito comum, né? Há uma espécie de modificação cerebral, no sentido de que as áreas cerebrais, principalmente dos lobos frontais, são mais ativadas. Quem leu No Mundo Maior, vê André Luiz explicando esmiuçadamente isso. Ou seja, as áreas ligadas à experiência, por exemplo, mais instintiva, mais impulsiva, mais subcortical, mais inconsciente, mais material, lentamente vão sendo, assim, como se fossem suprimidas, em função de áreas que têm a ver com a cognição, com o raciocínio, as áreas da abstração parecem serem ativadas, as áreas consideradas mais nobres do cérebro são ativadas durante o transe mediúnico, né? Além de alguns fenômenos que o médium sente, taquicardia, alteração aí de temperatura corporal, né? E o emocional, que afeta de acordo com a emoção do espírito comunicante, né? Claro que cada médium varia, alguns perdem a consciência. Divaldo Franco costuma dizer que quando ele psicografa, como ele é um médium inconsciente, ou mecânico, ou sonambúlico, ele tem uma sensação como se estivesse caindo do elevador e desperta depois, né?
Esses são médiuns mais raros. Chico Xavier dizia que é como se ele estivesse experimentando uma espécie de choque elétrico no corpo. Ele fala isso no prefácio de Parnaso de Além Túmulo. E depois ele também perde a consciência. Então há essas sensações que variam de médium para médium, de médium para médium. Agora, não tem um efeito físico assim, no sentido permanente, né? O médium está usando a mediunidade e de repente o cérebro dele agora se alterou para sempre. Não. Tem os efeitos cerebrais da glândula pineal, ativação ali os cristais de apatita, né? Estudados por Sérgio Felipe de Oliveira, da glândula pineal, né? Ativação da glândula pineal, da epífise, né? E assim por diante. Mas são fenômenos e alterações que acontecem durante o transe. E depois o indivíduo volta àquelas áreas cerebrais ligadas à geolocalização, às situações mais físicas imediatas que voltam à tona. Por isso que o médium vai voltando do transe, ele vai se apropriando, digamos assim, do mundo material. O fenômeno é espiritual, mas se expressa através do corpo. E é claro que o corpo sofre uma repercussão durante o transe. Por exemplo, a psicografia. Para psicografar, o espírito comunicante aciona a área cerebral responsável pela escrita. Para psicofonizar, dar a mensagem na incorporação, o espírito utiliza ali a terceira circunvolução frontal esquerda, né, hemisfério esquerdo do cérebro, que é a área da fala. Então, ele aciona a área da linguagem para que haja a comunicação. Claro que o espírito não faz isso necessariamente sabendo qual é a área da linguagem, porque espíritos que são ignorantes só encostam no médium. Mas automaticamente há um acionamento ali da área cerebral e a decodificação do seu pensamento, porque transmite pelo espírito, o médium perispiritualmente assimila, o cérebro decodifica numa linguagem verbal escrita que exprime para nós. Né? Então é mais ou menos isso que acontece em termos de mediunidade aí ostensiva. O que você pode nos falar sobre ultrafonia? Ultrafonia? Não sei não. Pelo nome dá para entender o que é, né? Ultra potencializado, é ampliado, mas não me lembro de ter lido esse. Deve ser, acho que a pessoa está pensando aqui naquele livro de Balde, as nuvens, lembra? Sim, aquela expressão que o Balde utilizou, né? A ultrafonia. Ultrafonia que deve ser algo de amplificação, né? Amplificação do psiquismo. Você lembra o conceito de Ubaldi? Então seria uma espécie de unidade com faixas de pensamento. Que na realidade isso já existe. O Bezerra de Menezes, o espírito, está numa faixa de pensamento. Né? Sei lá, o espírito mais elevado estaria em outra faixa. Mas na ultrafonia já perderia esse caráter individualizado, vamos dizer assim. Então você estaria conectando com as faixas do pensamento. Seria uma espécie de futuro, né? Não sei se é real, mas da mediunidade. E eu acho que tem a ver. O professor Herculano Pires, numa das suas obras, ele diz que, como a mediunidade nossa é geral, no sentido rudimentar, no sentido sutil, futuramente, essa faculdade vai ser inerente a todos e um caráter mais evoluído, mais amadurecido. Allan Kardec, na obra Espírita, vai dizer, inclusive na Revista Espírita, nas obras dele, que em mundos superiores, a dupla vista, expressão que Allan Kardec usa, né? Ou seja, a visão psíquica, que é a base de fenômenos anímicos e mediúnicos, a dupla vista é democrática, ou seja, é geral. Todos os indivíduos têm uma certa independência em relação à matéria, porque o que acontece com o médium ostensivo é que ele tem uma independência maior em relação à matéria. Ele se amplia, ele transcende um pouco, por conta de não estar tão vinculado com os laços tão aferrados ao corpo denso de carne. Nesses mundos evoluídos, nesses mundos superiores, há uma espécie de função psi, como diz a parapsicologia, generalizada. Ora bem, por que generalizada? Porque a faculdade anímica e a faculdade mediúnica, todas as faculdades como potências da alma, são conquistas do espírito ao longo de várias encarnações. Se são, vão ser elaboradas. Um médium, você tem isso, um médium como Chico Xavier, não é um médium só dessa encarnação. Ele vem sendo treinado, ele vem treinando essa faculdade ao longo de várias encarnações. Agora, para expressar essa mediunidade, ele teve que reencarnar com um organismo, como diz Kardec, um organismo compatível para exprimir. Da mesma forma que o pianista, ele precisa ter agilidade nos dedos. Se ele tiver algum problema nas mãos, por exemplo, ele já fica limitado.
E assim, um gênio, ele pode vir gênio, mas se o cérebro tiver algum bloqueio, ele tem limitações em expressar a sua genialidade. Então, isso é importante. O organismo, a faculdade é da alma, mas o organismo faculta a expressão no corpo, através do corpo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a faculdade é da alma e vai sendo ensaiada ao longo dos milênios, essa faculdade que a gente está ensaiando, todos nós temos, um dia será geral, em alta potência em todos nós. Isso vai possibilitar a intuição. Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer o seguinte, a intuição que é muito negligenciada. A gente fala intuição, parece assim, intuição, banal. Não, é porque a gente não tem ainda condições e ainda não tem preparação, não nos preparamos para explorar a intuição de maneira total. Sabe por quê? Emmanuel vai dizer uma mensagem em Searas dos Médiuns o seguinte, a mediunidade começa na intuição e acaba na intuição. Ou seja, é o começo e o fim. A intuição aguçada permite coisas ainda inexploradas. A gente vê, quer ver uma coisa? Um casal que está muito afinizado, que se ama, que está muito... Quantas vezes um adivinha o pensamento do outro? Isso é intuição. Isso é conexão, ou seja, dispensa até linguagem. Um se entende com o outro de maneira conectada. Então, a intuição é essa capacidade que a gente tem de transcender a matéria. A gente não tem uma mediunidade espetacular necessariamente, porque precisa do organismo, mas essa faculdade aguçada ao longo de reencarnações vai possibilitar esse acesso, essa ultrafonia de Ubaldi, né? Que alguns autores chamam de hiperestesia na parapsicologia, né? A ideia do inconsciente coletivo, né? Em termos aí psicológicos junguianos, que é essa ideia de conexão com, digamos assim, a banda larga, né? Ou seja, as conexões, né? As conexões de maneira geral, projetar ou assimilar o fluxo maior, né, digamos assim, da irradiação e da emanação de ideias, né? Então, isso tudo está sendo aí exercitado, está sendo treinado. A gente ainda está engateando nessa área, né? A intuição possibilita coisas impressionantes, que a gente ainda não tem explorado tanto. E às vezes, de uma maneira até mais eficaz do que um transe. A depender do que você utiliza, do que você usa. Allan Kardec não era médium no sentido ostensivo, mas tinha cada intuição. O apóstolo Paulo, quem leu Paulo Estevão, sabe que chega um momento que ele desabrocha uma faculdade mais acentuada. Mas boa parte da sua vida, ele inspirado e conectado com o alto, é isso que eu falo. Independente da sua mediunidade, se é ostensivo ou não, é você estar conectado com o alto. É você saber o seguinte, sorria, você está sendo filmado. De um lado, quando a gente fala isso, a gente pensa o seguinte, sorrir está sendo filmado é porque quase sempre a gente se comporta bem quando a gente vê que está sendo filmado, né? Porque quase sempre, se a gente estiver sendo filmado, a gente faz coisas que a gente não faria se a gente estivesse sendo filmado, né? Tem esse lado. Por outro lado, no entanto, apesar de haver um mérito maior de a gente fazer as coisas, independente de a gente estar sendo filmado ou não, e a gente está, né, atuando de maneira correta, a verdade é que na mediunidade é importante a gente saber que a gente está sendo filmado. E que a gente, na verdade, escolhe a filmagem pela qual a nossa imagem é proliferada, é produzida, através do tipo de conexão que a gente estabelece. Então, quando eu começo a habituar silêncio interior, foco, gente, hoje, faz parte do tema geral, tá? Hoje, o mundo contemporâneo faz a gente ficar bombardeado de múltiplas informações. É tanta coisa que a gente é bombardeado que é o símbolo da mediunidade. Você ser bombardeado com um monte de coisa e você saber selecionar. O que é que você vai focar? Porque para haver mediunidade ostensiva ou não, você precisa de foco e de concentração. E hoje a gente está sendo convidado a não se concentrar em nada. A gente está aí que conversando e está no celular, no WhatsApp ao mesmo tempo. Então a gente não grava nada, a gente não aprofunda em nada, a gente não concentra em nada, a gente não memoriza nada. A gente está convidado a ser bombardeado de um monte de coisa ao mesmo tempo. Por isso, cansaço, depressão, alterações psíquicas, por conta disso. Ansiedade. Essa volúpia de querer estar em todo lugar ao mesmo tempo, porque as redes sociais permitem isso. Você está em todo lugar ao mesmo tempo. Você não é espírito evoluído, mas tem ubiquidade. Né? Então, isso causa uma certa tensão, uma certa ansiedade. Ó, eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que é engraçado, eu sei que todo mundo vai rir,
Mas não é brincadeira, não. Eu tenho uma amiga que ela passou 3 dias sem dormir por causa da resposta que ela tinha que dar no WhatsApp. Discussão de política. Resposta que ela tinha que dar no WhatsApp. Então, ela perdeu o sono, afetou o sono dela. Ficou insone. Por conta de briga de grupo de WhatsApp. Eu sei que ninguém aqui faz isso. É só lá em Salvador que acontece esse tipo de coisa. Aqui todo mundo é evoluído. Né? Mas, quer dizer, silêncio interior. Então, para você se comunicar com o seu ente querido que desencarnou, não precisa do médium, não. Você pode fazer silêncio interior, meditar, mergulhar em você mesmo, se habituar que você vai sentir a presença. Vai sentir a visita espiritual, a presença do seu querido. Vai sonhar com ele, porque ele vai até você. Só que você está tão atabalhoado com tanta coisa que você volta à matéria e não lembra do sonho. Você não registra, porque você está muito material. Você está muito denso na carne. Aí você não consegue sintonizar. Não consegue. Porque a gente acha, meus amigos, que espiritualidade é quando eu chego aqui, sento, fecho os olhos, aí eu sou espiritualizado. Quando você pega o Evangelho de Jesus e a Bíblia, você percebe que os momentos mais espirituais do Cristo, melhor dizendo, não apenas do Cristo, você pega a vida de Moisés, você pega a vida de Abraão, você pega a vida dos grandes profetas, os momentos mais... No Cristo nem se fala. Os momentos mais espirituais se deu no cotidiano. Numa mesa de refeição. Partindo o pão, e ali vieram as lições espirituais mais profundas. Porque a espiritualidade mais profunda é no cotidiano. É no cotidiano. Diz Humberto de Campos uma coisa que eu fiquei pensando durante muito tempo. Ele diz em Boa Nova que Jesus, quando reunia com os apóstolos, fazia questão de ele partir o pão e distribuir para cada um, e ficava alegre por isso. O governador da terra, o construtor do planeta, veja quanta responsabilidade tem, ficava alegre em partir o pão e distribuir. Eu disse, meu Deus, eu não fico alegre por partir pão, mas Jesus fica. Olha a alegria que ele tinha. Hermínio de Miranda, em uma obra, vai dizer, Jesus conseguia ver o lado positivo de tanta coisa, que chegou a ver o lado positivo de uma serpente, sede prudentes como a serpente. Até na serpente ele tirou o lado bom. Então, nós precisamos disso. Eu vou contar uma coisa que vai ser chocante. Quem contou isso foi Arnaldo Rocha. No grupo espírita da prece, certa vez, Chico Xavier estava ali, se concentrando para psicografar, e começou a psicografia. Mensagem de André Luiz, começou. Um companheiro de mediúnica chegou, sentou do lado, tirou do bolso um maço de cigarro, acendeu e começou. O dirigente só faltou ir no tapa. Se levantou e começou a se exasperar. E começou a reclamar. Aqui para nós é chocante isso. A pessoa fumar na sessão mediúnica é chocante. Ninguém vai discordar disso. Mas o dirigente causa mais perturbação ainda. Começou a dar um sermão, etc. Chico, psicografando, parou. Olhou assim pro dirigente. Só aquele olhar dele já intimidou o dirigente. Né? O dirigente parou assim, recuou. Claramente o companheiro estava ali, estava obsidiado, estava desequilibrado para fumar em mediúnica. Sabe o que o Chico fez? Olhou para o companheiro e disse, meu filho, solta a baforada aqui na minha cara, solta. Solta a baforada. Quer dizer, aí o homem se deu conta, caiu em si do que estava fazendo. Quer dizer, que tipo de espiritualidade é essa? A espiritualidade do cotidiano. Ele entrava no bar, o bar 1001, Divaldo costuma contar esse bar 1001, porque o bar 1001 até Divaldo já foi com o Chico. Pense num bar acabado, caído, é pior do que esse que você pensou. Gente bêbada no chão, embriagada. Só que Chico entrava, não é para tomar cachaça. Entrava às vezes 3 da madrugada, o dono do bar, Chico, eu não quero essa religião para mim não, porque essa religião é de gente que não dorme. Porque depois da atividade mediúnica, das cartas, entregando as mães, 3 horas da manhã ele passava no bar e queria um cafezinho. Aí entrava, tomava cafezinho. Aí uma senhora que acompanhava ele, que era muito espiritualizada, Chico que não era, mas ela que era espiritualizada, bastante espiritualizada, que era espiritual, conectada com o alto, Chico que não era tanto. E aí ela disse assim, mas rapaz, entrando no bar, hein? Espírita entrando no bar. Minha filha, o espírita quando entra no bar, transforma o bar em lar. Veja que lição. Né? Porque espiritualidade é no cotidiano. Eu não estou dizendo
para você não ter os seus locais de equilíbrio, de você ficar frequentando locais atabalhoados e desorganizados. Não é isso. Mas é saber que mediunidade também é isso. Mediunidade é você estar conectado, é você saber que você está conversando com alguém e você pensar com você mesmo, eu não estou sozinho. E eu posso ser instrumento do bem aqui. É só saber conectar, numa simples palavra aqui, eu posso falar de uma maneira correta, de uma maneira adequada, aquilo que a pessoa quer ouvir, ou aquilo que a pessoa precisa ouvir. Né? Espiritualidade está no dia a dia. E a gente esquece disso para ficar apenas preocupado com o transe, onde o médium cai no chão, dança o tchan até o chão. Não. Isso daí cabe em determinado momento, o fenômeno em determinado momento. Né? E para o fenômeno ser positivo, é necessário esse tipo de experiência do dia a dia. A espiritualidade do dia. Por quê, meus amigos? Sabe por quê? Todo mundo admira Chico Xavier. Eu estou citando ele várias vezes aqui. Chico Xavier, ele era dócil na mão dos espíritos. Então, ele tinha uma flexibilidade mediúnica que é sonhada por todo médium. Ele tinha uma flexibilidade mediúnica que era assim, um espírito que desencarnou num acidente de carro, onde o carro tocou fogo, chega queimado e se comunica por ele, o espírito, né, transmite toda a característica do estilo dele. Aí vem o espírito obsessor, o Máscara de Ferro, se comunicou com ele, Divaldo Contenção, Semeador de Estrelas, grosseiro, agressivo, e Chico mudava de estilo. Aí vinha um sacerdote do século XVIII, mudava de estilo. Aí vinha um espírito sexólatra, viciado. Aí no final, Emmanuel vinha, ele conseguia, transitar, bom médium, não é aquele apenas que comunica-se facilmente, mas é aquele que é simpático aos bons espíritos. Por quê? Porque tem essa flexibilidade de mudar de estilo, de não dar somente uma comunicação de um estilo só. Eu sei que é um médium trabalhado em várias encarnações, né? Não é agora para a gente fazer conflito com a nossa mediunidade. Mas o que é que eu quero dizer? Ele era flexível assim, não era? Mas veja o temperamento dele. O temperamento dele era dócil, era flexível, era de compreender, de ceder. Isso é bom na tarefa mediúnica, sabe por quê? Porque o médium não é ativo, ele é passivo. Agora imagine um médium presunçoso, um médium que sempre quer impor a sua verdade pessoal, sempre quer controlar os outros, sempre quer impor o seu ponto de vista para todo mundo. Esse médium é controlador, esse temperamento vai aparecer na mediúnica. Ele vai alterar, porque ele precisa ser mais dócil, para que os espíritos se comuniquem por ele com uma certa facilidade. Como eu falei ontem, se o médium é daqueles que xinga só palavrão, que fala palavrão, que xinga os outros, que só tem na boca esses nomes cabeludos, que a gente não sabe nem o significado, tem uns que a gente nem sabe direito, tem que procurar o dicionário, que já se esqueceu como é o significado. Sem nenhum tipo de puritanismo. Se ele só vive com essas palavras assim, como é que ele vai simplesmente evitar que o espírito por ele fale as coisas na mediúnica, pornofônicas? Ele não vai conseguir evitar porque está dentro do registro dele. Então, o recurso moral. E isso eu acho que tem a ver com mediunidade, isso tem a ver com essa intuição, essa ultrafonia. Eu vou até ler de novo. A grande síntese tem muito tempo, eu não sei se está na grande síntese. A obra que fala sobre isso é eu não li, então foi isso. Porque eu li a grande síntese. Uma obra só sobre isso. Aqui tem 3 questões em uma. Ante as transformações do mundo, ante as catástrofes, desastres, desencarnações em massa, de que forma os médios podem colaborar? E será válido desenvolver a mediunidade para ajudar nessas situações? Os espíritos chamados obsessores estão influenciando exclusivamente nessa transformação? Sim. É válido que os médios ajudem, mas não ajudam no sentido de produção de fenômeno. Ajuda no sentido de ser médiuns do bem, de serem pessoas ativas propagando o bem. Não propagando o bem no sentido de catástrofe, ou de fazer visão apocalíptica, fazer essas anunciações, né? Não, que o médium trabalhe no sentido de valorizar aquilo que os espíritos bons dizem, de dizer que a gente está evoluindo, que é verdade, que a gente está progredindo, que essas catástrofes são temporárias, que no passado a humanidade sempre teve catástrofe. Gente, a gente fica preocupado com o momento, por exemplo, social e político que o mundo está vivendo. Isso daí não é nada do que aconteceu no passado. De novo, a gente cita Divaldo, Chico,
Raul Teixeira também, esses nomes do movimento espírita. Esse povo passou por Segunda Guerra Mundial, passou por regime de exceção, por governos totalitários, cerceando a liberdade de expressão e tudo. E eu não vejo Divaldo, Chico, esse povo dessa época, passando por Segunda Guerra Mundial, por ditadura, se escandalizar, se desesperar. Fizeram o trabalho deles, continuaram ali atuando no bem. E a gente, porque tem uma crise no país, tem uma situação financeira, a gente acha que o mundo vai acabar. Então, muito cuidado com isso, porque isso é o bombardeio de mensagens. E sim, os espíritos inferiores se aproveitam disso para gerar desespero e transtorno. Porque quando a gente está desesperado, a gente libera o que a gente tem de pior. Por isso a gente está vendo a agressividade por aí, em qualquer lugar. Por quê? Porque a agressividade é medo. Por isso que está vendo aí marido matando mulher, briga de trânsito. Por quê? Medos. Os medos que a gente joga para fora. Toda pessoa agressiva é uma pessoa com medo. Tem medo de ser agredida, agride antes. Então, os espíritos inferiores e obsessores, eles se aproveitam dessa ocasião para gerar mais embaraço. Porque como eles não querem evoluir, eles também se incomodam com a evolução coletiva. Porque senão eles vão ficar deslocados. Como tem ser humano que faz a mesma coisa na Terra, que se incomoda com o crescimento do outro. Não quer crescer, mas se incomoda com os outros, implica com os outros. Os espíritos não são diferentes. Então não tem mágica nesse sentido. E eles investem contra, eles atrapalham, etc. Mas o médium pode colaborar, não desenvolvendo a mediunidade. Porque desenvolvimento de mediunidade tem a ver com a sua tarefa, independente de estar na catástrofe, na transição planetária ou não. Ele está desenvolvendo a mediunidade no sentido de estar ampliando o seu trabalho. Por quê? Olha, o médium, só pelo médium está atendendo os espíritos em sofrimentos que por ele se comunica, está aliviando e até dissipando esses espíritos da perturbação, porque quando o espírito incorpora no médium traz, né, ele transmite alguma coisa, etc., o espírito vai liberando aquelas energias mais densas que são despejadas no médium e já sai menos material, menos denso, mais lúcido com a esfera espiritual, vai sendo encaminhado pelos bons espíritos, vai ser esclarecido. Se o médium está trabalhando nisso, está trabalhando nesse sentido, ele está terapeutizando a atmosfera do planeta. E há uma atmosfera do planeta mais suave, pressiona menos a gente. Porque a gente sofre influência o tempo todo. E como a gente sofre pressão o tempo todo, a gente é mais suscetível. Por isso que a atmosfera... A gente dá alimento aos espíritos e os espíritos ficam nos pressionando. O médium fazendo isso está aliviando essa atmosfera. Se é uma reunião mediúnica que ele participa, uma reunião mediúnica por semana, e ele, recebe, vou botar por baixo, às vezes é mais, mas ele recebe 2 espíritos só. 2 espíritos que são cuidados por ele, sofredores que ele acolhe, entra em transe, o espírito aí fala, etc., e sai aliviado. São 2 por semana. No mês, são 8 por mês. Bote aí no ano. Agora, coloque todos os médios da mediúnica nessa média por 2, que é menos. Às vezes o médium recebe mais do que 2. Agora, multiplique com as casas espíritas que tem só no país. A gente está trabalhando mais do que o SUS. A gente está atendendo mais do que o SUS. Se você for fazer a conta. Então, é um trabalho. É um trabalho interessante. E isso contribui com essa... Porque, meus amigos, eu sei que eu estou me alongando, mas assim, transição planetária é isso. Transição planetária é os polos. No que tem de melhor e no que tem de pior. São os contrastes. Nunca houve tanto discurso em prol do respeito pelo meio ambiente, respeito pelos animais, defesa da vida, valorização da vida, e nunca houve tanta droga, tanto suicídio, tanta violência. São os polos, são esses paradoxos, essas contradições que fazem parte. É como se a gente tivesse... Porque transição é assim, é se saturar do mal. A gente se saturou tanto que a gente já não está aguentando mais. E aí tudo fica escancarado. É isso que a gente está vivendo hoje, porque é uma crise de paradigma. Crise de paradigma é o seguinte: não está dando mais esse paradigma, mas eu ainda não tenho um outro paradigma para botar no lugar. Por isso que é a transição. Essa é a crise que a gente está vivendo. E é claro que a população do mundo espiritual se movimenta. Tanto os espíritos ignorantes em desequilíbrio, quanto os bons espíritos estão atentos
Os bons espíritos estão atentos, conectar com eles. Não precisa só orar, não, no sentido de parar e fazer uma prece verbalizada. Conectar-se mentalmente. Tem uma mensagem que é muito atual no livro dos médiuns, do espírito Joana d'Arc, tem uma de Channing, que ele vai dizer assim: todo ser humano tem um guia espiritual, um mentor espiritual. E esse mentor espiritual é dedicado àquele encarnado. E uma coisa que os encarnados não fazem, que deveriam fazer, é conversar mais com eles. Estabelecer diálogos. Diálogos de intimidade. Que isso vai conectar. Então, o que o médium pode fazer? Não ficar restrito apenas a receber espírito, que é a atividade que ele faz na casa espírita, mas ser médium do bem em toda parte. E como o médium tem uma sensibilidade maior, ele tem uma capacidade maior de entender o outro, de dialogar com o outro. Porque o médium não é só sensível, minha gente, a receber espírito, não. O médium, se ele conversar com alguém, ele é sensível ao outro. Ele consegue se colocar melhor no lugar do outro, se ele tiver um equilíbrio, silêncio interior. O médium é sensível à crítica, por isso que médiums se melindram muito fácil. Ele é sensível à crítica. É sensível também a elogio, porque é sensível em todos os aspectos. Não é só sensível de receber espírito desencarnado, é também com os espíritos encarnados. Porque se ele é telepata de desencarnados, pode ter até uma associação com o conceito de ultrafonia, né? Ele é telepata de encarnados também. Ele também se conecta. Então, ele tem condição de, quando atende alguém, ele poder acolher melhor, ele poder entender o outro, ele poder ajudar as pessoas onde, não apenas no formalismo da religião, não apenas, porque uma das coisas que Jesus lutou é a gente ficar escravo do formalismo. Porque a humanidade tem milênios do vício da religião, do culto externo. Já notou isso? A gente tem milênios de história que a gente se habituou a se relacionar com o sagrado no culto externo, no ritual, na homenagem, na idolatria de monumentos, de pedra. O ritual é até importante. Quando eu estou falando em ritual, eu sei que a doutrina não tem ritual no sentido ortodoxo. Mas todos nós temos rituais no sentido assim mais elástico, abrangente. Por exemplo, prece inicial. Começar o seminário no horário e acabar no horário é um ritual. Não um ritual no sentido eclesiástico, no sentido ortodoxo, no sentido religioso. O espiritismo é desprovido desse ritual de eu precisar orar de joelho. Esse ritual religioso o espiritismo não tem. Mas no sentido de formalidade, a formalidade é importante porque nos organiza. Já pensou? Seminário que começa a qualquer hora e acaba a qualquer hora, na hora que der na telha, a gente ia ficar desorganizado. O formalismo, a formalidade é importante para organizar a gente, para organizar o conjunto, para ter a experiência objetiva da religião. Por exemplo, a atividade social da casa, então organiza as doações, né, a assistência material. Tudo isso é o aspecto aí do ritual, ou seja, da formalidade. Agora, o que a gente não pode é colocar a formalidade na frente dos sentimentos. A gente não pode ficar escravo do ritual. E uma das coisas que Jesus chamava a atenção para a época era isso, porque os fariseus eram mestres nisso, de colocar o ritual na frente. E quando Jesus falava com o fariseu, sabe o que ele falava? A lei é importante, mas a misericórdia estava acima da lei. Tanto é que as parábolas de Jesus para os fariseus eram todas de parábola de misericórdia. Veja as parábolas de Lucas, por exemplo, filho pródigo, dracma perdida, ovelha perdida, né? As parábolas do bom samaritano, eram todos os diálogos dele com doutores da lei. Então, isso é importante a gente chamar a atenção. Jesus curou uma mulher, só que curou no sábado. Moisés havia estabelecido, e Levítico, Deuteronômio, que não se podia fazer nada no sábado, inclusive curar. Só que o próprio Levítico tem exceções. Tem exceções. E sabe qual é uma das poucas exceções? Estava lá dizendo o seguinte, que se o seu vizinho, não é só você não, se você, inclusive o seu próximo, o seu vizinho, ou seja, vou colocar de uma maneira engraçada. Imagine o vizinho que você odeia, você não vai com a cara, e o vizinho que tem aquele boi, o melhor boi, o boi, aquele boi que quando só mata na festa de casamento dos judeus, que é aquelas bodas, que para comer um boi tem que convidar muita gente, né? Um buffet grande, né? Porque a festa de casamento dos judeus demorava 7 dias no mínimo, né? Imagine o tamanho do buffet. Então, aquele boi, o boi simplesmente ali
na pastagem, né? De repente cai numa ribanceira, ou cai em algum lugar, ou fica preso num buraco, uma pata no buraco. Está lá em Levítico dizendo, Moisés estabelece que se o boi, inclusive o boi do seu vizinho, cai, mesmo que seja um vizinho que você não goste, pela lei, você tem a obrigação de ajudar. E se o vizinho não tiver, você vê o boi dele, você retira, vai à casa, cuida, se houve algum ferimento, alguma coisa, você cuida, você trata para melhorar, e depois você entrega, morrendo de raiva, você entrega o boi para o vizinho. É uma das exceções que está em Levítico. Aí Jesus curou a mulher no sábado. Os fariseus foram para cima dele. Foram para cima dele. Não é lícito curar no sábado, etc. Só que Jesus é impressionante. Jesus era nazareno, era da Galileia, portanto era de um povo analfabeto. O acesso aos livros era um negócio difícil, era um negócio complicado, acesso ao livro. Nem todo mundo tem acesso ao Torá, ao texto sagrado, só que frequentava a sinagoga, doutor da lei e gente com dinheiro. Até porque fazer um livro na época custava dinheiro, né? Contratava um escriba, que era um secretário escrevente, e pedia a ele para escrever. Se errasse, tinha que começar tudo de novo, porque era escrito em pele de animal, pele de carneiro. Então, se errar alguma coisa, tinha que começar tudo de novo. Era um processo penoso, muito difícil, só poucas pessoas tinham acesso à cultura, a maioria era analfabeta. Só que Jesus, apesar disso, quando ele conversava com esse povo, ele falava citando textos do Antigo Testamento de cor, o que embaraçava os doutores da lei. E aí, quando veio para ele, falando isso, ele respondeu, os fariseus, né? E aí, curar no sábado, etc. E ele disse, pois é, mas e a regra do boi? Aí ele olha para os fariseus e diz assim, ela é filha de Abraão. Quem é mais importante, o boi ou uma filha de Abraão? Os fariseus não disseram isso, mas eu imagino eles dizerem, aí agora você me pegou. Porque aí tem essa regrinha, né? Só que a formalidade, quer dizer, Jesus não ficava preso à formalidade, ele ia além. Ele curou a mulher no sábado, mas não ficou. Ou seja, aí ele dá aquela lição conhecida, o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? A gente pode adaptar essa mensagem de Jesus na atualidade, é o seguinte, as leis divinas foram feitas para o homem ou o homem foi feito para as leis divinas? As leis divinas foram feitas para o homem, e não o contrário. Por incrível que pareça, foi feita para o homem. Sabe por quê? Está lá, 617, 614 no Livro dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus. Feita por Deus para a felicidade do homem. O que adianta fazer uma lei e não ter ser humano? Já pensou você ir para uma ilha deserta e fazer um código penal lá, você sozinho? Código civil. Tem sentido ou não tem? Feita para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Livro dos Espíritos. Então o que Jesus está dizendo é que até a lei divina é feita para o homem. Não o homem foi feito para a lei divina. Porque o espírito humano é o maior investimento do Criador. Essa é a ideia. Então o médium, exercitando bem, pode ser o médium que transcende essas formalidades. Respeitar a formalidade. Eu nem estou respeitando, que já estou passando o horário, mas ao mesmo tempo não ficar escravo da formalidade. Essa é mais ou menos a ideia que a gente queria passar. Mais uma, Rogério? Mais uma. A última. A fome espera. Para complementar, né, tem muito lanche aí, né? Você sabe que aí tem fluidos espirituais, né? Se fortalecem, mais. Então, aquele alimento para o dia todo. O que você recomenda para os médios e ou pessoas, de modo geral, que estão hoje bombardeadas, entre aspas, pelas informações políticas e com outros temas, que interferem negativamente em nossa psicosfera? Temos que ter muito cuidado, porque todos nós podemos nos contaminar com essa onda de agressividade, de intolerância e de discussão. Muito cuidado, estamos sendo sempre bombardeados. Eu não estou aqui e ninguém vai, em sã consciência, sugerir que ninguém assista mais nada, ninguém se informe nada, ninguém queira saber o que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que participar, tem que saber o que está acontecendo, mas não se envolver emocionalmente. Saber se informar, saber ler, mas saber também até que ponto a gente vai. Não viver fixo naquilo. Se informar do que ocorre, mas ter também o seu momento de recarregar suas baterias.
Porque se a gente ficar só vendo as notícias ruins que está acontecendo, daqui a pouco a gente está agressivo também. Eu contei um caso aqui ontem de um sujeito que estava começando a desenvolver mediunidade e a sensibilidade, e ele começou, por causa do filho, começou a assistir luta de vale tudo, MMA. Ninguém está contra você assistir se você gosta de tal esporte, gosta, etc. Ninguém, não assista nunca mais, nem veja mais. Não estou dizendo isso, mas ele começou a ver de maneira frequente e recorrente o que é que acontece. Sintonizou com isso e acabou afetando a vida dele. Ele estava mais agressivo, e o que é pior, quando ele dormia, ele sonhava que estava brigando, só que o soco que ele dava era na esposa do lado. Olha que coisa. Afetou, está afetando, é claro. Então, tem que ter cuidado com isso. Você assiste, você vê, você se informa, você não se envolve emocionalmente, não se fixa demais, e você tem o seu momento para a leitura edificante, para a conversa nobre e para a prece. Parece que eu estou falando uma coisa tão banal, né? Mas a gente se esquece disso. Todos nós nos esquecemos. Prece. Porque prece é alimento. Se você estiver alimentado e renovado, você consegue entrar no denso, na densidade e ficar bem. Você consegue ser agredido no trânsito e não reagir. Agora, se você estiver mal, você vai reagir da mesma forma. Você vai entrar no clima. Se você não estiver bem com você mesmo, você não vai ter bem com os outros. Então, o importante é isso. Se você tem uma mensagem de Amanda que ele diz isso em Pensamento e Vida, né? Se você não estiver bem com suas culpas, com seus conflitos, se você não estiver se renovando, se oxigenando na prece, a mágoa e os conflitos que você tem com você mesmo, você acaba despejando nos outros. E a sua insatisfação acaba gerando insatisfação com o próximo. E daqui a pouco você está de mal com você mesmo e, por consequência, está de mal com todo mundo. Todo mundo não serve, todo mundo não presta. Então tenha muito cuidado. É necessário ter muito cuidado com isso. Ter esse cuidado. Ver, assistir sem se fixar, sem ficar remoendo aquilo, mas, sobretudo, ter o seu momento de elixir. Ter o seu momento de oxigenação espiritual. Joana de Anjos diz, o corpo precisa de banho. Espero que você de vez em quando tome. Eu mesmo estou precisando de um. O corpo precisa de higiene. O corpo precisa de alimentação, mas a alma também. A alma precisa de banho, de higiene e de alimentação. Como é que você faz isso? Na atividade espiritual. Leitura nobre, oração, conversa edificante, para você ter reservas espirituais. Porque se você ter reservas espirituais, quando você passa por alguma perturbação, quando você vê uma discussão política, você tem uma tolerância maior. Você consegue ter recursos para reagir bem. O que é que acontece? A gente não tem vida interior, a gente não tem silêncio interior e reflexão, não temos um momento de reflexão. Quando acontece alguma coisa, a gente reage mal. Porque a gente não tem reservas. Então isso é importante a gente estar sempre atento. Porque o problema não é a gente decorar o texto. Tem mensagens do Evangelho que eu sei praticamente de memória. Mas isso não tem importância nenhuma do ponto de vista da minha vida no dia a dia. Porque, do contrário, a gente decoraria o Evangelho e não precisaria fazer mais Evangelho no lar. Eu já sei de memória. A questão não é decorar de memória. A questão é o seguinte, é que no dia a dia eu esqueço. Quando os Espíritos falam, o homem frequentemente já esquece a lei divina. Não está dizendo esquecer no sentido mnemônico, não, no sentido cognitivo, não. Está dizendo esquecer emocionalmente. No dia a dia, eu esqueço que eu tenho que agir de maneira boa. Eu esqueço que eu não devo revidar mal por mal. Eu esqueço que eu devo ter controle sobre as minhas irritações. Controle sobre mim mesmo, sobre meus impulsos emocionais. Então, quando eu vou ler o Evangelho, não é para lembrar do texto que eu já tenho decorado. É para trazer de novo o Evangelho para a consciência. É para voltar a lembrá-lo dele emocionalmente. E a gente precisa disso. Tem uma mensagem de Amanda que ele diz o seguinte: se até uma planta precisa ser regada e precisa de cuidados, imagine o sentimento humano. Imagine o sentimento humano. Precisa de cuidado o tempo todo, de vez em quando. Check-up dos sentimentos. Né? Eu gostaria só de agradecer. Agradeço a Hernani, agradeço a Genilson, agradeço a todos vocês, sem cuja presença seria impossível
eu estar aqui. Alguém me mandou uma pergunta, só rapidinho, Hernani. Alguém me mandou uma pergunta, eu acabei não vendo mais o papel, sobre data limite, a questão da data limite. É porque eu selecionei, eu agrupei por doutrina da mediunidade. Então, o que foi chegando sobre a mediunidade, eu fui colocando como prioridade. Uhum. Aí essa pergunta eu coloquei mais no final. Perfeito. Existem rumores da existência de uma data limite de transição entre o planeta Terra, de expiações de provas e de regeneração. Isso procede? Existem algumas pessoas que defendem essa ideia no movimento espírita. Eu as respeito profundamente, tenho o maior carinho e maior consideração, inclusive autores, alguns que são consagrados. A especulação e o discurso que tem é que Chico Xavier teria falado dessa suposta data limite de 2019 e que haveria uma suposta guerra mundial, caso acontecesse isso e aquilo, etc. Estabelece a transição planetária para determinada data. Alguns dizem, esses que defendem essa ideia, que Chico Xavier falou isso em vida, mas que pediu segredo e que depois que ele desencarnou, que estava autorizado para as pessoas falarem. Para mim, me parece um pouco incoerente, porque se Chico Xavier pediu segredo, por que depois de desencarnado eu vou agora desrespeitar o segredo dele e sair falando aquilo que ele pediu segredo? Como ele não está aqui para confirmar e não está registrado em lugar nenhum, não está colocado em lugar nenhum, eu fico um pouco temeroso, um pouco com receio em relação a essas colocações. Eu prefiro ficar com toda a obra de Chico, que sempre foi muito cuidadoso em relação a profecias. Prefiro ficar com Allan Kardec quando fala que não tem uma data especificamente estabelecida, esses momentos de transição. Não tem uma data específica. Os espíritos podem até supor que aproximadamente, pelo andar da carruagem, aproximadamente, eles podem até antecipar algumas coisas, mas assim, uma data específica. E tem um trecho especificamente do Livro dos Médiuns, que Kardec coloca de maneira clara, dizendo o seguinte: os espíritos superiores nunca, Kardec coloca assim, nunca demarcam uma data específica para determinados acontecimentos. E toda afirmação a esse respeito é sintoma de mistificação. As palavras não são minhas, são de Allan Kardec. Então eu respeito quem pensa dessa forma, mas pessoalmente eu fico com uma opinião em contrário. Eu não penso dessa forma, não acho que essa data limite tem essa relevância que estão se dando, né? E outros autores consagrados, o próprio Divaldo e outros, também têm essa mesma linha de abordagem, mas aceito e respeito quem pensa diferente, quem discorda de mim. Eu acho que é válido, a doutrina espírita permite isso, né? Gostaria, portanto, só de encerrar agradecendo, dizer da minha felicidade, da minha alegria. Sou muito grato, né? Já tem alguns anos que eu volto a essa cidade calorosa no sentido metafórico e literal da palavra. E gosto muito, gosto da recepção do público, gosto do engajamento, o movimento espírita daqui. Eu sinto aquele entusiasmo desde quando eu o conheci, o mesmo entusiasmo de querer conhecer a doutrina, de querer estudar cada vez mais. A gente sempre está aprendendo doutrina espírita, a gente sempre está iniciando. É uma ciência, diz Allan Kardec, que toca em todos os ramos. Então não é uma doutrina que se aprende facilmente assim, que sabe já tudo. Pelo contrário, você sabe quase nada ainda. A gente já está engateando. Então eu gostaria de agradecer, cumprimentar os irmãos de outras cidades que estão aqui. Para mim é uma ufania, é uma gratidão. Dizer que... pedir desculpa se houve alguma imprecisão, algum equívoco que eu haja cometido, deve ter havido muitos. E, claro, agradecer porque você, Genilson, Margarida, Hernani, em nome de quem eu saúdo, Oswaldo, em nome de quem eu saúdo todos, para não cometer injustiça e deixar de citar alguém, sempre nos receberam com muito carinho, né? muita afetividade. Não é porque a terra é só de minha esposa que está aqui, não, mas é uma terra cuja recepção é sempre amorosa, sempre calorosa, e a gente fica até assim, se sentindo em casa, à vontade, assim, até à vontade demais, acaba comprometendo minha reforma moral, né? Mas é uma alegria estar aqui, é uma bênção, e dizer até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado mesmo.